Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 22, da consideração da miséria humana. Miserável serás, onde quer que estejas, e para onde quer que te voltes, se não te voltares para Deus. Então, já dando uma sequência, né? Toda imitação de Cristo é coerente entre si. Uma vida sem oração, sem buscar Deus, uma vida simplesmente mundana, sem significado. A gente já viu nos últimos capítulos que não haverá satisfação verdadeira só do que é terreno e mundano, porque aqui é só uma passagem, é um exílio. Inclusive, uma curiosidade, hoje, que é o dia de eu ler o capítulo 22 de Imitação de Cristo, estava lendo o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria de Montfort, e ele nos compara com Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito de Isaac, mas ele não valorizou isso. Ele queria festa, diversão, comida, bebida. E ele, como um verme, ele charfundou na terra, no que é terreno. Ele não se importou com algo além. Já Jacó, ele não tinha direito à primogenitura, mas ele se importava com ela. Ele, com a liberdade dele, falou: eu quero o que além do terreno, eu não quero esse prazer supérfluo, eu quero a bênção do meu pai Isaac. E Rebeca intercedeu por ele para ele conseguir essa bênção. E Esaú odiou, ele repudiou, nunca ligou para essa bênção e odiou Jacó por consegui-la. E São Luís nos compara a Esaú e Jacó. Ele explica que nós podemos escolher quem nós queremos ser. Nós vamos chafurdar no que é terreno, como o filho pródigo que comeu com os porcos, ou o verme que só se importou com a terra, sem pensar na nossa pátria, na bênção do pai em ser o primogênito, herdar a terra verdadeira. Ou nós teremos Jacó com a intercessão da mãe Rebeca, que é Nossa Senhora, imitando Jesus Cristo, por isso a imitação de Cristo, sermos Jacó. Jacó se colocou as roupas de Esaú, com a veste cheirando o perfume de Esaú, para conseguir a bênção. Nossa Senhora faz isso para a gente quando a gente se consagra a ela. Ela nos veste, nos molda à imitação de Cristo, para a gente conseguir entrar no céu. Então, olha que comparação bonita. Continuando a imitação de Cristo. Por que te afliges quando não te correm as coisas a teu gosto e vontade? Quem é que tem tudo à medida do seu desejo? Nem eu, nem tu, nem homem algum sobre a terra. Nem o rei, nem o papa fica sem tribulação ou angústia. Quem é que vive mais feliz? Aquele, de certo, que sabe sofrer alguma coisa por Deus. Toda a literatura católica concorda com a mesma coisa. Todos nós vamos sofrer, nem que seja o nosso ego. Sofrer com algo que não foi feito como nós sonhávamos, um problema no trabalho, uma discussão, uma dívida que a gente está tentando pagar, reparcelando, o trabalho não está indo muito bem naquele momento, ou está tendo algum problema no trabalho, atendimento ao público, enfim, alguma pequena ou grande adversidade sempre acontece, né? É claro que a gente reza por bênçãos, quer estar confortável na vida, mas alguma picuinha sempre aparece. Mas toda a literatura católica fala a mesma coisa. O sofrimento que é só o sofrer não vale de nada. Agora, qualquer pequeno sofrimento, nem que seja, putz, briguei hoje, perdi a paciência, não deu certo o negócio que eu estava fazendo, vou ter que parcelar essa fatura do cartão, deu uma briga em casa e não sei o quê. Toda e qualquer coisa, grande ou pequena, uma picuinha. Me molhei na chuva, tive que correr na chuva para pegar o ônibus, me atrasei, cancelaram o compromisso que eu me planejei, sair de casa por aquilo. Pode ser grande ou pequeno. Tudo que a gente entrega nas mãos de Deus, tudo que a gente entrega aos pés de Jesus Cristo na cruz, tudo que a gente entrega para Nossa Senhora entregar para a Santíssima Trindade tem algum valor na nossa salvação, na nossa santidade e na dos outros.
e nas almas do purgatório. Algum ganho sempre tem em tudo de bom e ruim que você entrega para Deus. E é essa a grande mensagem. Sofrer por sofrer é em vão. Dor por dor é em vão. Quebrei a perna, não entregou para Deus, foi em vão. Sofreu em vão. Quebrou uma perna, bateu o dedinho na quina da mesa. Bateu, xingou, doeu, não serviu para nada. Bateu, xingou, doeu, mas entregou para Deus, um dia tu vai descobrir que valeu muito, valeu ouro. É difícil a gente entender, não quer dizer que a gente vai sempre aceitar com muita humildade, carisma, mas lembre-se, não importa o quão bom ou ruim foi o teu dia, entrega para Deus. Seja entregando para Deus, entrega para Jesus na cruz, entrega nas mãos de Nossa Senhora, como São Luís de Montfort nos ensina. Nossa Senhora enfeita, coloca numa bandeja de ouro, entrega para a Santíssima Trindade, aumenta o valor daquilo. Mas entrega para Deus o que é bom, o que é ruim, o pequeno ou grande, entrega. Tudo que a gente entrega para Deus vale de alguma coisa. Um dia nós ficaremos sabendo, nem que seja lá no céu. Mas lembre-se, tudo o que acontece na nossa vida que não é entregue para Deus é perdido. Então, ainda não terminei esse capítulo, mas já falo, faz esse exercício. Deus, entrego tudo que aconteceu na minha vida, de bom, de ruim, de pequeno, de grande, que eu entendi, que eu não entendi, entrego para você, entrego para Nossa Senhora fazer o que quiser com isso. Algum ganho vai ter algum dia. E um dia você vai falar, gente, quando eu bati o dedinho na quina, eu ganhei uma indulgência. Parece bobagem, mas às vezes um dia a gente vai ver que Nossa Senhora, Jesus fizeram milagre na nossa vida e uma coisa minúscula que pode ter doído na hora, mas mesmo assim foi pequeno. Hoje você nem lembra, aquilo pode ter um significado muito grande. Continuando a imitação de Cristo, dizem muitos mesquinhos e tíbios, olhai que boa vida tem este homem, quão rico é, quão grande e poderoso, de que alta posição. Olha tu para os bens do céu, e verá que nada são os bens corporais, mas muito incertos e onerosos. O viver na terra é verdadeira miséria. Quanto mais espiritual quer ser o homem, mais amarga lhe será a vida presente, porque conhece melhor e mais claramente, vê os defeitos da humana corrupção. O que é uma reflexão que a gente pode tirar daqui? Veja bem, quanto mais uma pessoa reza e pede virtudes espirituais, ela, por mais que ela deseje ser bem-sucedida, que o negócio vai para frente, ela percebe que tudo que ela conquista aqui é algo, mas não é essa maravilha. Porque ela entende que ela está num exílio e que no céu tudo será melhor e maior. Não quer dizer que a gente não vai pedir graças. Mas a gente, é como Santa Faustina diz no diário dela, a pessoa que se une, que tem uma intimidade com Deus, que pede virtudes espirituais a Jesus Cristo, que se consagra a Nossa Senhora e imita a Nossa Senhora, e Nossa Senhora ensina os méritos que a gente deve seguir, a gente não vive aqui na terra com os dois pés. Santa Faustina explica que a gente vive com um pé lá e um pé aqui. É diferente o jeito que a gente vive. Outra reflexão interessante sobre não ficar olhando o quão rico o outro é que primeiro que eu descobri que aqui vai ter adversidades para todo mundo. Às vezes eu escuto até no TikTok, nas redes sociais, numa conversa, o dinheiro realmente resolve muita coisa. Eu não estou sendo hipócrita. Muitas das graças que eu peço envolvem dinheiro. Mas olha que engraçado, sempre achei muito engraçado que se você conversar com uma pessoa rica, ela também inventa problema. Inventa no sentido, ela tem problema, ela tem tribulação e aquilo é o fim do mundo para ela, como os nossos boletos são. Você pensa que uma pessoa está com a vida resolvida por ter dinheiro? De novo, dinheiro resolve muita coisa, dá uma vida confortável, a gente não cria preocupação, mas não estou falando isso, não estou sendo hipócrita. Eu só falo que é engraçado porque se tu conversar com uma pessoa rica,
ou começar a ver TikToks, Instagrams da vida da pessoa, que a pessoa tá ali conversando, a pessoa tem mais dinheiro que você, mas ela tá super insatisfeita com outra coisa na vida dela. Ela arranjou outro problema na vida. Se o teu problema é a falta de dinheiro, para a pessoa que tem dinheiro, o problema é que, ai, porque o meu relacionamento não é como eu quero. Ai, porque eu não gostei, porque o meu casamento tá assim e não é como eu quero. Ah, porque eu queria tal coisa e não aconteceu assim como eu quero. O que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo tem problema. Eu não tô dizendo que não é bom a gente pedir graça porque eu peço um monte. Mas eu acho que é isso que a imitação de Cristo traz, e toda vez que a gente pede virtudes espirituais, a gente entende um pouco melhor, né? E é muito interessante isso de não ficar se comparando com o outro, que tem uma coisa que, mesmo eu me comparando, eu lembro das palavras do próprio Jesus para Santa Catarina de Sena. Para quem não sabe, Jesus ele tem aparições emblemáticas sobre o mistério da divina providência e sobre cuidado, que nem tudo é como a gente pensa. Teve muitas aparições de Jesus para Santa Faustina, Santa Brígida e Santa Catarina de Sena, que quando vocês tiverem interesse, deem uma pesquisada que pode ser um alento ou a gente repensa algumas coisas da nossa vida. Tem o seguinte, não é uma verdade fácil de ouvir, tá? Mas eu sempre trago, eu tento compreender um pouco mais isso. Quando Jesus apareceu para Santa Catarina de Sena, ele falou para Catarina: pare de se comparar com as outras pessoas e pare de olhar para o outro e falar: vaso ruim não quebra, essa pessoa é ímpia, é pecadora, não acredita em Jesus, não acredita em Deus e ela se dá bem na vida, ela é bem-sucedida. Porque os mistérios da divina providência são muito maiores do que você vai entender. E isso me pegou muito quando eu li, porque falou muito comigo. Porque em várias orações, não que eu não faça ainda, mas eu falava: poxa, olha, tal pessoa está se dando bem e ainda arrecada dinheiro para uma coisa que vai contra a igreja, como o aborto. E eu querendo dinheiro, eu vou fazer coisa boa. Então eu tinha muito esse discurso, eu ainda tenho um pouquinho, mas eu sempre trago essa aparição para me lembrar que eu não entendo o mistério de Deus. Em todas as aparições de Jesus e de Nossa Senhora, fica muito claro que a gente não entende a divina providência. O que parece ruim nem sempre é. Às vezes nós somos crianças ignorantes na Terra e às vezes a gente reclama de Deus porque a gente levou um puxão no braço, o nosso braço tá roxo, tá doendo, tá latejando e o nosso pai gritou com a gente. E nós somos tão ignorantes que a gente não entendeu que o puxão e o grito foi para tirar a gente de uma. A gente tava subindo numa mesa de vidro que ia quebrar, a gente ia se cortar inteiro e até morrer. Isso eu falo muito no podcast do Tratado do Inferno e do Purgatório. O Tratado do Inferno e do Purgatório, que são visões de santas católicas, nos traz uma perspectiva muito diferente do que é viver no mundo. É uma coisa muito específica. E o Diário de Santa Faustina também traz revelações fantásticas da divina providência, da misericórdia divina. Mas eu quero falar especificamente da aparição de Jesus a Santa Catarina de Sena. Jesus falou, entre várias coisas muito legais, incluindo peçam virtudes espirituais. Ele insistiu muito, isso é muito legal. Mas eu vou falar de outra coisa. E Jesus falou para Santa Catarina de Sena: não se compare com o teu vizinho. Você não sabe os mistérios de Deus e o quanto Deus é misericordioso. E ele falou o seguinte, ele falou uma verdade que me pega bastante. Ele falou para Catarina: Catarina, você sabia que tem gente que vocês acham que é ruim, pecador? Primeiro que não tem a vida perfeita como vocês acham, é que eles fingem que tem, mas eles sofrem bastante. Mas mesmo os que supostamente têm uma vida perfeita, que bebem, que se divertem, que blasfemam e que estão com a vida ganha, ele falou uma coisa que é uma verdade muito dura que eu ouvi. E eu quero compartilhar. Ele falou para Santa Catarina de Sena: Catarina, você sabia que às vezes na misericórdia divina, nós, Santíssima Trindade, tentamos tanto converter essa alma para ela não ir para o inferno, e quando a gente percebeu que ela não vai se converter, a gente abre a mão para graças terrenas, porque ela vai sofrer uma eternidade no inferno. Tu já pensou nisso, Catarina? E isso me pegou muito.
Não estou dizendo que toda pessoa que tem uma vida confortável e tá bem de vida, supostamente bem de vida, vai pro inferno, tá? É, não estou falando isso, porque tanto é que Jesus falou: vocês acham que a pessoa tá com a vida perfeita, vocês não sabem a cruz que ela carrega. E eu, que nem eu falei, se você conversar com uma pessoa rica, ela não tem boleto que nem nós, mas ela inventou problema em outro lugar para reclamar. Ela tem outra diversidade na vida pessoal, profissional, ela não se encontra em lugar nenhum, ela vive numa depressão que nada cura, mesmo com os boletos pagos. Mas Jesus falou para Santa Catarina: primeiro, a gente não sabe a cruz do outro. E cuidado ao se comparar, não só porque você não sabe a cruz do outro, mas também porque às vezes tem gente que é infeliz na fartura de bens materiais. Acontece. Mas também você não sabe a divina providência. Deus é incrivelmente bondoso, amoroso e misericordioso. Leiam o Diário de Santa Faustina ou escutem o nosso podcast do Diário de Santa Faustina, porque é uma intimidade com Jesus incrível que a gente cria no Diário de Santa Faustina. Mas assim, Deus é tão misericordioso que Jesus revelou a Santa Catarina de Sena. E a Santa Faustina, ele também falou um pouco disso. Ele falou assim: às vezes a gente abre mão, deixa a pessoa ter paz, felicidade, muitas riquezas e bens materiais aqui na terra, porque ela está condenada ao inferno, porque ela recusa Deus. E ele explica que a gente tem que pedir virtudes espirituais, porque ele só dá se a gente, na nossa liberdade, aceitar. Mas às vezes Deus é tão benevolente e misericordioso que se a pessoa fechar o coração para ele e não pedir virtudes, ele não puder agir naquela alma nem por um milagre, porque ele respeita a nossa liberdade, às vezes Deus é tão misericordioso que ele libera bens materiais para a pessoa, porque para dar um alento, um conforto para ela na terra, porque essa pessoa fechou tanto o coração que ela vai escolher o inferno quando morrer. Que eu falo no Tratado do Inferno, do Purgatório, no podcast Assim Falou o Exorcista, que é conforme o catecismo, que não é Deus que coloca a gente no céu, no purgatório e no inferno. A gente, quando morre, faz um juízo particular e a gente vai para o lugar que combina com o nosso coração e com a nossa alma. Não é Jesus, não é Deus que joga a gente lá. É a gente que fala: eu vou para lá, que lá estão os meus. A minha posteridade está ali. No Gênesis, Deus fala assim: eu vou fazer a inimizade entre a posteridade da mulher e da cobra, da serpente. Nós somos criaturas livres para escolher a nossa posteridade. Tem gente que escolhe a posteridade da mulher, de Nossa Senhora, que nos molda à imitação de Cristo. Quem quiser, tem também o podcast do Tratado da Verdadeira Devoção que a gente está fazendo. Mas, se a pessoa, na sua liberdade, durante uma vida inteira, escolher a posteridade do diabo, para onde ela vai? Jesus fala: vem para cá, vem para o purgatório, vem para o céu, vamos dar um jeito. A pessoa fala: não, eu vou para a posteridade dos meus, eu vou atrás dos meus. Não é Deus que lança ninguém no inferno, a pessoa se lança sozinho. No podcast Oração Diária, a gente relata o Tratado do Inferno e do Purgatório. Eu tenho os livros dos exorcistas baseados em exorcismos e no catecismo, no podcast Assim Falou o Exorcista, para quem quiser conhecer essas obras. Temos agora o podcast do Diário de Santa Faustina e do Tratado da Verdadeira Devoção da Virgem Maria, do São Luís de Montfort. Se você pesquisar V. Brooks, vai aparecer os podcasts aí, fiquem à vontade para conhecer, todos falam a mesma coisa. Quando você lê os santos da igreja, os padres exorcistas, o catecismo da igreja católica e os doutores da igreja, todos falam a mesma coisa. Somos criaturas livres como São Miguel e Satanás foram. Você escolhe a tua posteridade. Então vamos tentar escolher a posteridade da mulher, Nossa Senhora, que vai nos moldar à imitação de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus e meu tudo.